Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. No Pit Stop de hoje, vai comprar um carro usado? Vamos trazer dicas de como é que você reconhece, inclusive, se ele já foi batido. Ricardo Barbosa está aqui no estúdio, acompanha conosco aí a transmissão pelo YouTube de A Gazeta ES. Tem vídeo de Ricardo conversando conosco. Ei, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes. É isso aí, vai chegando o fim de ano, muitos consumidores acabam querendo trocar de carro, né? É igual preparar a casa, deixar a casa bonita. Época de reforma, de troca de carro, não é mesmo? A dona de casa quer deixar toda a casa bonita e o homem quer trocar de carro, quer ter um carro novo na garagem. E aí logo surge uma dúvida, né? Esse carro sofreu alguma colisão? Ele já foi batido? Como é que está o estado do motor do carro? Estou comprando um gato por lebre? Então são dúvidas aí que as pessoas logo acabam tendo nesse sentido, né, Fernanda? É porque tem gente que tem um olho clínico, né? Bate o olho no carro ali e fala, já tinha um amassadinho ali, essa pintura tá um pouco diferente daqui. Esse pneu tá muito desgastado. Só que se for eu, por exemplo, vai passar batido, eu não vou conseguir identificar nada. 90% das pessoas não conhecem muito de carro e acaba passando batido. Quem acaba conhecendo um pouco de carro muitas vezes é quando você comprou o carro, tá lá com a família e fala bem assim, eu vou te mostrar meu carro. Vamos lá pra ver o carro. Aí o cunhado vem, o primo vem e fala, rapaz, você comprou um carro cheio de problema, dá uma olhada aí. Nossa. Pronto, final de semana ficou aquele churrasco que seria maravilhoso, começa a ser complicado, né? Então vamos às dicas. Preparada, Fernanda? Vamos nós. Então vamos lá. Primeiro, geralmente, um carro, ele sofre pequenos reparos. Um carro usado, ele tem um para-choque que está arranhado, ele tem uma lanterna que está riscada, ele tem um polimento que precisa fazer. Isso tudo não tem problema. São pequenos defeitos do dia a dia, são pequenas coisas que isso acaba não depreciando muito o carro. O que é grave é quando o carro sofreu uma colisão e afetou a estrutura do carro. Isso é que é mais complicado. É o que chamamos de danos estruturais. E aí o que acontece? O dano estrutural é quando a colisão atinge aquela chapa de aço, aquela coluna da porta, um chassi, uma longarina, uma caixa de roda, e aí ele compromete a estrutura do carro. Pois é, mas para chegar a um chassi, por exemplo, não é uma colisãozinha qualquer, né? Ele bateu com força, né? Mas se você parar para pensar, ali na frente do carro, nós temos as estruturas, nós temos as caixas de roda dianteira, temos as caixas de roda traseira. Entre as duas portas, nós temos a coluna da porta, uma que tem a tranca e a outra que sustenta a porta traseira. Quando a batida é lateral, ela pegou ali naquela estrutura, ali é estrutural. É claro que quando ela invade muito ali o assoalho, ele chega a pegar nos bancos, empurrar o banco do carona ou do motorista ali, aquilo ali é considerado um dano estrutural. Uma longarina, você empenou uma longarina de maneira muito forte e tem que tirar o motor, caixa de câmbio e tem toda aquela estrutura, pegou uma parte muito estrutural, é um pouco complexo. Geralmente, as seguradoras, elas dão perda total nesse tipo de carro, quando se torna um dano estrutural mais forte. Como é que a gente vê isso? Quem vê é a oficina. A oficina com o perito da seguradora, eles fazem uma análise e estão vendo que é um dano estrutural, então é melhor dar perda total. Esse carro realmente, ele vai para desmanche ou ele vai para alguma coisa similar, né? Então, aí logo vem, o que compromete o quê? A lataria, ela fica menos resistente, né? E no caso de uma outra colisão, ele perdeu o poder de resistir, porque ele levou muitas soldas ali naquele ponto. E uma solda de fábrica, ela é um modelo, é um outro tipo de solda, mas a solda é feita uma composição no carro por inteiro. Não é que ela fica assim, ela vai quebrar. Não, ela não vai quebrar, ela vai ser um serviço bem feito, as oficinas trabalham bem, fazem serviço com muita qualidade, mas se você tiver uma outra batida naquele mesmo local, a estrutura do carro não é mais a mesma. Então, é por isso que muitas vezes, quando acontece uma batida e pega um dano estrutural muito grave, você acaba pedindo perda total para o carro. Esse carro
não volta mais, né? É o que eu disse, geralmente a seguradora dá perda total quando atinge a estrutura do carro. Então, mas se ele passou por uma perícia de uma seguradora, agora tem gente que bota esse carro de má fé no mercado de usados? Bota. Eita. Bota. Porque o carro, ele às vezes não tem seguro, Fernanda. A gente tem que explicar isso para os nossos ouvintes para entender o conjunto por completo. A pessoa não tem seguro e levou uma batida ali numa peça que foi um dano estrutural, ele precisa recuperar esse carro para poder vender. Então é por isso que está valendo fazer uma avaliação bem feita, levar para uma empresa para poder fazer a análise desse carro, é o que nós vamos falar agora, né? E aí como é que você acaba descobrindo que esse carro sofreu uma batida de grande monta? Primeiro, você pode utilizar uma maneira muito simples, que é com a placa e o Renavan do carro, é possível consultar no site do Detran e lá você vai encontrar o histórico desse carro, né? E aí, a outra consulta é a consulta de vistoria cautelar, que ela é feita por empresas credenciadas e eles vão verificar a adulteração de chassi, se esse carro já foi roubado, viu, Fernando? Às vezes ele tem a adulteração do próprio chassi. É um carro seminovo, mas ele sofreu ali uma adulteração ali, tá certo? Então... Isso é crime. É crime, é crime. É roubado, né? É crime. Ali eles também vão ver o desalinhamento de lataria, eles vão ver também outras coisas mais, como os vidros se já foram trocados, se o carro foi roubado, se o carro foi de leilão. Nós temos muitos carros que estão rodando aí e foram de leilão. E o dono não sabe, porque a pessoa foi lá, comprou esse carro no leilão e botou de novo para uso. Mas fica registrado no Detran, carro de leilão. E as pessoas não vão consultar. Então vale a pena uma consulta no site do Detran antes de você comprar o seu carro. Então o que você precisa? A placa do carro e o número do Renavan. Simples assim. Você já consegue fazer isso em casa e você já consegue ter uma ideia como um todo. Tem essas vistorias cautelares que eles fazem todo esse tipo de análise para você e ainda verifica se o carro já foi roubado, como eu disse, se ele foi de leilão e até mesmo bloqueio judicial. Boa. Se passou por algum bloqueio judicial aí, se o banco já recolheu, se teve alguma coisa nesse sentido. Outra forma fácil de identificar é colocando o carro num ambiente claro e verificar a cor da pintura, diferença de cor de pintura, desalinhamento de lataria, peças, parafusos que já foram marcados ali diferentes e tal, o farol desalinhado, a falta daquela etiqueta original que tem no painel dianteiro. Então, tudo isso são detalhes pequenos que você, como leigo, consegue verificar ou levantar uma lebre aí. Peraí, deixa eu checar isso aqui para ver se eu não tenho problema com esse carro. E como a gente faz isso, por exemplo, para comprar um apartamento, uma casa, vistoria faz tudo, não é verdade? Não vai fazer com o que te leva, que te transporta, Tem né? muita gente que não faz. Compra o carro, e outra coisa, compra o carro sem ver, online. É um perigo também. Não deve, tem que ir lá verificar, checar o carro, né? Outra boa dica é verificar o cinto de segurança. Na etiqueta do cinto de segurança, ela tem um registro que marca a data de fabricação, quando o carro foi fabricado, tudo direitinho. E quando o carro sofre uma colisão maior, ou então o proprietário lá dirigindo, ele teve que fazer uma freada muito brusca e ele acabou tendo uma colisão e acionou o airbag, ele trava o cinto. É uma medida de segurança. Travou o cinto, estourou o airbag, você tem que trocar o airbag e trocar o cinto de segurança. Às vezes você tem que trocar os dois, o do motorista e o do carona. Quando você compra um cinto novo, ele vem com a nova etiqueta. Ela não condiz com a data do carro. Então o carro pode ser um carro 2015, 2018, 2020 e etiqueta 2025. 25. E aí você vai... Peraí, tem alguma coisa errada. Aham. Então a etiqueta também acaba demonstrando que esse carro sofreu uma colisão maior, teve os airbags, eles explodiram e ele teve que trocar o conjunto por completo. E outra coisa que é simples, mas muitas pessoas acabam não fazendo, é um test drive. Comprar um carro sem andar é um perigo. Então você tem que fazer o quê, nossos ouvintes? Desligar o rádio. Cuidado, porque o cara bota o rádio um pouquinho mais alto, viu, Fernando? Aí você acaba não escutando esses barulhos. Então, desliga o rádio, dá uma volta no carro, se possível, verificar barulho de suspensão, vai na parte com asfalto, vai na parte onde tem um paralelepípedo para você poder escutar um barulho. Se você conseguir escutar barulhos mais acentuados, com certeza ele vai estar com problema de suspensão, caixa de direção, que hoje é muito caro, né? A direção está puxando, você tem que observar,
o estado dos pneus. Isso tudo vai dar um toque para você se o carro está com problema de suspensão. E ligado a motor, você deve procurar o seu mecânico de confiança e pedir para ele, dá uma olhadinha no motor do meu carro. Se você não utilizar uma empresa de vistoria cautelar, você procure seu mecânico de confiança para fazer a verificação no carro como um todo e até mesmo no motor. Essas são as nossas tem que valer dicas. muito a pena, né, Ricardo, para você adquirir um carro que já tenha batido, por exemplo? Muitas pessoas acabam comprando carros com... Porque, olha só, Fernanda, tem batidas pequenas. Batidas que você faz na garagem, aquela pequenininha que o cara deixou, o celular caiu, ele bateu ali no para-choque, estragou o painel. Mas temos batidas um pouco mais complexas. E até mesmo carro de leilão que voltam para o mercado. Então, esses carros é que são mais complicados. São carros que as pessoas às vezes até trocam, corta metade do carro. Vai lá, compra no ferro velho a metade do carro, troca a traseira inteira, troca a dianteira inteira. Isso acontece. Esses carros são bem complexos, você está comprando, porque ele teve danos estruturais seríssimos. Esse carro não vale a pena. Olha a pergunta do Hélio, que legal. Vamos Ricardo, tem uns 9 meses que o meu farol tem uma trinca. Dianteiro, esquerdo. E na hora da venda, o que você me recomenda? Consertar ou vender como está? A minha preocupação é trocar e gerar um aumento da desconfiança. Hélio, você tem 2 saídas. Se você tiver seguro, você pode fazer esse como pequenos reparos ali e você vai uma franquia pequena de 150, 200 reais, troca o farol. Agora, eu também não sei o ano do carro. Às vezes, o ano do carro, ele é novo, não vai dar diferença. Às vezes, um farol está muito amarelo, o outro não está tão amarelo. Eu acho que você pegando a nota, explicando, olha, tinha um pequeno trincado, tira uma foto, e se estiver entrando água, eu acho que você deve trocar, não é problema nenhum não. Isso são pequenos reparos, são danos pequenos, isso não atrapalha na hora de uma revenda. O Alex, ele tá dizendo o seguinte, certa vez aconteceu isso com um amigo meu, tá? Ele sofreu uma colisão, lixou o carro, ficou 0 e passou na vistoria cautelar. Ok, sem problema. Ele fez o carro, houve uma colisão, não é isso? E aí foi para a vistoria cautelar falou, olha, tá tudo ok. É sinal que o serviço na oficina foi muito bem bom, feito, né? Foi ótimo. Pode continuar seguindo com o carro, sem problema algum. O Jonathan acabou de dizer que você deu excelentes dicas de como identificar um carro batido. E o Eliseu obrigado. já está querendo uma vistoria. Você tem ideia de quanto custa esse serviço? Legal, Eliseu. Sim, claro. Eliseu, essa vistoria, ela gira em torno de 150 a 200 reais. Temos alguns pontos aqui em Vitória que fazem esse tipo de vistoria. Gente, vale muito a pena. Olha a segurança que você dá. Vale por muito até a pena. 200 reais. Vale a pena sim. Você pode estar entrando numa roubada. Sem dúvida. Né? Depois que comprou o carro, pagou, passou os 3 meses da garantia, já era, meu amigo, o carro é seu. Quanto que desvaloriza um carro que deu PT, foi para leilão, mas tem cara de novo? Rapaz. Acontece. Desvaloriza muito. Mas é o Jonathan, tá? Jonathan, olha só. Joatan, esse carro, se ele foi bem reparado, voltou para o mercado e você comprou ele sem saber, não desvalorizou nada. Né? Você pode pegar um carro um pouco mais em conta e tal, é complicado. Mas quando você leva numa concessionária, você leva numa empresa que conhece um pouco mais sobre carro, aí vai falar, olha, esse carro já levou uma colisão bem forte, não vale a pena. Ou então, ali, a pessoa fala, mas eu preciso desse carro, eu quero esse carro é uma caminhonete, eu gostei dela, eu preciso dela, já procurei, eu gosto desse modelo, a pessoa quer comprar. Aí eles negociam, baixam o preço, e o outro lado sabe que esse carro está empurrando essa bucha aí ele acaba vendendo. Muita gente dizendo que não tinha ideia do valor, achava que era um serviço muito mais caro. Não tá é barato. Vendo como a gente desconhece, né? É barato. Vale a pena e tem empresas capacitadas aqui em Vitória, no nosso estado, que fazem um serviço muito bem feito. O Marco Antônio está me perguntando o seguinte, o cliente pode comprar peças pela internet para fazer uma possível revisão, por exemplo? E qual a responsabilidade do técnico em caso de defeito dessas peças? Marco Antônio, que situação que você me colocou agora. O técnico é quem está trocando as peças, tá trocando, é isso? O que acontece? A responsabilidade, você compra uma peça no mercado, ela não é boa, e ele vai e coloca para você na base da camaradagem, e no final das contas, quem acaba sendo responsável é o dono da oficina.
Então, se uma peça não ficou boa, não ficou legal e tal, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai mesmo chegar para você e falar assim, Marco, você trouxe isso aqui, não tá legal, tá com defeito, essa peça aqui não tá funcionando, ou então essa pastilha de freio que você trouxe tá chiando, ou então o jogo de vela aqui não tá funcionando bem, vai te entregar de volta. Você sendo parceiro, você vai no Mercado Livre e troca. Caso contrário, você vai falar, não, isso não é problema meu, e a oficina vai ter que bancar isso, infelizmente. Mais uma perguntinha, Paty? Perguntinha ao Alex. Bom dia, Fernanda. Queria perguntar ao Ricardo se isso é verdade ou é mito. Todo carro, quando bate, aciona os airbags. O carro dá PT ou não? Não, Alex, não. Tem batidas que a gente fica até assim, como é que esse aqui não acionou o airbag? Nós já pegamos batidas ali que a gente olha, a Fernanda, fala, poxa, isso aqui deveria ter acionado o airbag. E não acionou por algum motivo. Uma falha, um sensor mal posicionado, um erro oculto. Um erro oculto, do problema oculto da própria fabricante. O carro já pode ter vindo com esse tipo de problema. Então, tem batidas que não acionam airbag. Agora, se acionar airbag, não tem problema nenhum. Já foi um mito lá atrás, hoje não mais. Hoje a gente troca o airbag, troca o painel, troca o conjunto completo, troca o volante, troca tudo que for necessário, as bolsas, falando de uma forma bem simples para os nossos ouvintes entenderem. Troca as bolsas ali que são necessárias. Os carros mais antigos têm que trocar o painel inteiro. Hoje não, troca aquele quadradinho ali que está ali, aquela marquinha, aquela bolsa ali, troca a bolsa também do volante, que é aquela parte onde está o emblema, e não tem problema algum. Quando a batida pega na parte lateral e você tem um carro com 5, 6 airbags, acabou abrindo um volume de airbag muito maior, aí é perda total. Não vale a pena. É isso. Ih, Ricardo, olha quanta coisa legal, viu, que a gente aprendeu hoje, né? E aí a gente tem o Hélio, o Alex, o Jonathan, o Eliseu, o Joatan, o Marco Antônio e o Alex nos ajudando. Que bacana. Obrigado a todos vocês que nos ajudam no nosso dia a dia aqui no Pit Stop CBN. É muito bom, viu? E vocês podem sugerir pautas para o Ricardo também, né? A gente sempre traz as perguntas que vocês nos encaminham como assunto de pauta dos próximos programas. É só mandar pelo 992994297 ou então lá pelo chat de HZTS, onde a gente está transmitindo o vídeo aqui dessas imagens do estúdio da CBN. Né, Ricardo? Maravilha. Até a semana que vem. Até um segunda. Forte abraço.